Fala galera, tudo bem? Hoje vamos estar aqui falando um pouco sobre solução nutritiva para a hidroponia. O que seria a solução nutritiva? É um meio pelo qual a gente leva todos os nutrientes, todos os minerais necessários para o bom desenvolvimento da planta. Tudo que a planta precisa para se desenvolver, como seria o alimento da planta, os minerais que ela precisa. E a gente faz uma solução aquosa, dilui esses sais minerais em água e fornece para as plantas para ter um bom desenvolvimento. E como que eu preparo? Eu uso um adubo composto, ele tem um NPK 10,9,28 e mais micros, e mais o nitrato de cálcio que é separado, um sal separado, e o ferro queletizado. Basicamente são esses três compostos que eu utilizo, e vou mostrar a forma, como que eu faço. Primeiro, o NPK. O NPK é nitrogênio, fósforo e potássio. Eu tenho 10% de nitrogênio, 9% de fósforo e 28% de potássio, mais micros, que são os micronutrientes também. Aí eu vou estar pondo na descrição do vídeo a formulação desse adubo, que são vários micronutrientes e eu não vou lembrar de cabeça para falar. A formulação é feita da seguinte forma: numa solução eu preparo o NPK mais micros, deixo diluído, e numa outra eu ponho o nitrato de cálcio mais o ferro queletizado. São 660 gramas de NPK mais micros que eu estou utilizando. Deixa eu só pegar aqui. Então, NPK 660 gramas. Eu vou pesando. Vamos arredondar. Uma quantidade dessa tem 660 gramas do NPK para 1000 litros de água, mas eu não vou preparar 1000 litros de solução de uma vez. Como que eu faço? Eu separo ela em um galãozinho, uma bombona, qualquer recipiente que você tenha disponível. Eu vou fazer uma solução concentrada. Como que seria essa solução concentrada? Eu vou adicionar, lembrando que esses 660 gramas equivale a 1000 litros de solução nutritiva. Ele mais a combinação dos outros nutrientes. Coloquei no galão, eu vou completar com água até dar 5 litros. Coloquei o adubo, agora a gente vai adicionar água. A água também é muito importante ser uma água de boa qualidade. No caso, a minha é água, a gente mora na chácara, a água é de cisterna, água de poço. Então eu fiz a medição, ela não tem condutividade, ela é 0,38, é muito baixa. E o pH dela também é o pH 5,8, desculpa, 6,8. Então o pH praticamente neutro, levemente ácido. E depois, mais pra frente, a gente vai estar falando do pH. Completando o galão, eu vou deixar até a marcação aqui, 5 litros. E a gente já passa para fazer o próximo. Está quase chegando já. Solução desse jeito, é só agitar bem para misturar. E vou preparar agora de nitrato de cálcio
mais ferro queletizado. Lembrando, um galãozinho desse para 1000 litros. Ah, minha caixa é menor, minha caixa tem 500 litros. Metade dele vai dar a condutividade ali de 1.5 mais ou menos, né? Esse é de 1.5, que seria em torno de 750 ppm, né? ppm é partícula por milhão. Então daria mais ou menos isso. Ah, se a sua caixa for 100 litros, você vai usar 10%, é 5 litros ali, ó, você vai usar 500 ml. E assim vai, é só fazer a divisão, né? Pode dividir a quantidade por 1000, por exemplo, né? Que a gente sabe que um galão daquele vai render 1000 litros, lembrando, um desse combinado com o outro, rende 1000 litros, então eu faço a divisão por 1000 e multiplico pelo tamanho do reservatório. Bom, primeiro a solução feita, né? A solução A, a solução, cada um costuma falar A e B, solução 1 e 2, a gente prepara duas soluções para no final montar a solução nutritiva completa. Por que não pode misturar? Porque tem nutrientes que ele reage com outros. Se não falha a memória, nitrato de cálcio, tem algum outro nutriente no NPK ali que eles se misturam e formam tipo um gesso, né? Aí fica indisponível, né? Muda a composição por causa da reação química. E na hora que ele está diluído já na solução, a concentração é menor, então não tem esse problema. Mas na hora de fazer o preparo, eles têm que ser separados. Vou fazer agora o nitrato de cálcio. Ó, nitrato de cálcio, olhando aqui, senão eu acabo esquecendo, 485 gramas. Vou fazer a pesagem dele. Quase deu, faltou um pouquinho. Aqui. 135. Tem gente que coloca até um pouco a mais para evitar a deficiência de cálcio, mas eu prefiro fazer na medida e complementar depois com uma adubação foliar, né? O cálcio mais boro via foliar. Por que eu prefiro fazer assim? Porque senão eu aumento muito a salinidade da água, eu deixo uma concentração muito forte e acaba interferindo no desempenho das plantas. Aí eu teria que trabalhar com esse mais baixo, então seriam menos nutrientes de um e de outro, e a gente cai aquela na regra do mínimo, né? O que seria o mínimo? Depois eu até coloco uma figurinha aqui do lado para mostrar. Seria assim, a planta ela precisa de nutrientes em determinadas quantidades. E o mínimo seria a quantidade mínima daquele nutriente para a planta, que ela está fazendo a absorção. Eu faço uma solução, está desbalanceada, faltou cálcio. Ela vai usar o tanto de cálcio que ela tem, ela para de absorver, ela para de desenvolver no elemento que tem menor quantidade. Né? Ele vai limitar a quantidade, porque imagina como se fosse um balde ou esse pote aqui, ele está cortado de forma errada. Aqui é o mínimo. Eu posso pôr muito nutriente do outro, mas o que vai determinar a quantidade, o desenvolvimento da planta é a quantidade mínima que tem. Então ela tem que ter no mínimo dos nutrientes. Então por isso uma solução tem que ser bem balanceada em quantidades, porque não adianta eu colocar muito potássio, se vai faltar cálcio ela não vai desenvolver, ela vai absorver enquanto estiver equilibrado. Fora isso, a gente trava o crescimento da planta, ela não consegue se desenvolver por falta de outro nutriente, ele que vai limitar o crescimento. Nitrato de cálcio, eu vou adicionar o ferro e já faço a mistura. O ferro é apenas 20 gramas. O ferro, essa solução que eu estou fazendo é para alface, né, alface, folhosos em geral. Se você for fazer para rúcula, a rúcula tem uma exigência maior de ferro,
E se eu colocar uma quantidade, por exemplo, para rúcula aqui, que seria acho que o dobro do ferro, aqui para alface 20 gramas, rúcula seria em torno de 40 a 50 gramas de ferro. O ferro demais ele vai interferir na alface, vai fazer travar o crescimento, né? Então é sempre assim, a solução tem que ser balanceada, porque pouco produto, né, pouco mineral de um faz diferença, trava o crescimento ou dá deficiência, altera as características da planta, e o excesso também de alguns minerais é prejudicial. E vamos fazer agora, adicionar água, tudo meio na gambiarra aqui em casa mesmo. Tá enxaguando aqui, para aproveitar todo o adubo. Aí é o ferro, o quelato de ferro, que dá essa cor característica da solução nutritiva, né? Essa cor bem avermelhada. Isso se dá devido ao elemento mesmo, né? O mineral ferro. E aqui é o mesmo procedimento, eu vou encher o galão até na marca dos 5 litros, deu 5 litros, é só agitar, diluir bem, esperar eu prefiro esperar para que haja a diluição por completo, e depois disso é só fazer a calibração, né? No caso, aquela bancada ali atrás, eu estou com um reservatório de 300 litros. Eu utilizo na primeira solução, quando eu vou iniciar o plantio ali, eu utilizo cerca de 1,5 litro só desse composto. 1,5 litro de cada, seria 1,5 litro do nitrato de cálcio mais ferro e 1,5 litro do NPK mais micros, para fazer a composição da adubação, né, da solução nutritiva. E isso é o suficiente para um reservatório, né, que no meu caso, de 310 litros. O cara está lá, está desenvolvendo bem, vou mostrar para vocês como que tá. E é basicamente isso. Então seria nitrato de cálcio mais ferro e o NPK mais micros. Aí tem a composição, eu vou deixar na descrição a composição dos micros, a quantidade que ele tem. E é basicamente isso, esses dois elementos, tá pronta a solução 1, 2, A e B, cada um põe o nome conforme achar melhor. Eu prefiro pôr NPK e nitrato de cálcio, que eu consigo identificar. Basicamente é isso, agora eu vou estar mostrando para vocês como que está o desenvolvimento das nossas plantas. Pessoal, aqui tá, né, nossa bancada. Tem alface crespa, alface americana, a gente tá misturando tudo aqui, porque por enquanto não é um cultivo comercial, né? É mais para teste. Deixa eu tentar tirar uma aqui sem machucar ela. O desenvolvimento da raiz tá tão bom que ela tá difícil para tirar ela do cano. Ó, raiz branquinha, raiz saudável. Olha essa planta, que coisa linda. E ela ainda tá longe do ponto de colheita, acredito que vai mais uma semana ainda para estar colhendo ela. Deixa eu só voltar ela aqui com cuidado, sempre muito cuidado na hora de manusear, para não quebrar a raiz e nem mesmo machucar as folhas, porque uma ferida nela seria a porta aberta para entrar fungos. Deixa eu ter um pouco de barulho aqui, eu tenho um cachorro ali, eu tenho uma outra lá que eu precisei fechar ela lá porque ela não deixava eu filmar. Ela costuma estar solta aqui comigo, mas ela é filhotão ainda, não sabe se comportar bem. E pássaro cantando, né? A gente está na chácara, ambiente aberto, faz parte, a natureza é assim mesmo. A gente tem mais é que agradecer, né? Pelo pedaço que a gente tem aqui, por estar em contato com a natureza. E é isso aí, pessoal. Quem estiver gostando, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Por hoje é só. Uma dica, né, um bônus aí. Essa solução nutritiva eu fiz com um custo um pouco mais baixo do que eu estava acostumado comprando aqueles kits de marca, né, de pessoal que está vendendo um produto específico, né, para hidroponia.
eu procurei um colega, ele trabalha com parte de adubação, e passei a descrição para ele. Eu preciso da adubação, tem que ser solúvel em água, né, 100% solúvel, com os seguintes nutrientes. E ele me passou que ele tinha, né, que ele usa para fértil irrigação, né, ele vende para fértil irrigação, que seria o mesmo produto, só que sem a marca famosa, né? Custa praticamente metade do preço. Vou estar trabalhando com essa solução, né, por esses dias, e se for bom o que eu estou falando, se der alguma coisa de errado, eu vou estar comentando com vocês também. Então, saiu bem mais barato comprando assim. O pessoal que vende, né, vocês podem procurar a agropecuária, loja de adubos, insumos que vendem para fértil irrigação. Basta saber os nutrientes que você vai precisar. Isso é uma tabelinha fácil, né? Você conversando com o próprio vendedor, ele vai estar te orientando nesse sentido. Então, nitrato de cálcio mais ferro guelatizado a 6%, NPK, que é nitrogênio, fósforo, potássio, 10, 9, 28, 10 nitrogênio, 9 de fósforo e 28 de potássio, mais micros. Os micros eu não sei de cabeça, né? Não consegui decorar a quantidade de cada, mas são alguns elementos em quantidades pequenas. Então eu vou estar na descrição do vídeo, né?